Pessoal, como puderam ver na capa deste vídeo, hoje é mais uma das histórias bizarras. E por isso aviso que este vídeo possa conter conteúdo perturbador para algumas pessoas. E após aviso dado, vamos ao caso. Mayang nasceu na Indonésia, nos anos 80. Algumas reportagens dizem que ela tinha 27 anos em 2014, que foi quando ocorreu o caso. Então, pelas minhas contas, ela teria nascido em 1987. É importante dizer que Mayang era uma mulher trans. E sobre esse assunto, a sua mãe disse em algumas entrevistas que ela sempre soube que a sua filha era um pouco diferente dos outros meninos. Falo meninos porque na época ela estava criando a Mayang como se fosse um menino. E que mesmo antes dessa transição, segundo a própria mãe da Mayang, ela parecia mais com a menina do que com o menino. Assim, ela nunca se importou muito com isso. Ela falava que queria ver a filha feliz. Ela entendia que a filha era daquele jeito mesmo e ela a aceitava. A Mayang, já na fase adulta, tomou uma grande decisão. Como a família dela não era muito bem de situação, eles não tinham muito dinheiro. Ela assim decidiu que ia se mudar para a Austrália para poder trabalhar de acompanhante de luxo e conseguir dinheiro suficiente para ajudar sua mãe em casa e custear os estudos das irmãs mais novas, que tinham 16 e 18 anos. E assim ela fez, pegou todas suas coisas e se mudou para a cidade de Melbourne, na Austrália, para trabalhar em um bordel que era especializado em acompanhantes homens e pessoas trans. Tudo indica que ela até que estava ganhando muito bem na época. Nesse bordel ela conseguia cobrar $370 por hora. E assim ela conseguia mandar bastante dinheiro para sua família na Indonésia. E a mãe dela revelou mais tarde que ela não sabia qual era a origem desse dinheiro, porque a Mayang nunca tinha revelado para a família o que ela realmente fazia na Austrália. E foi nesse bordel que a Mayang conheceu um homem chamado Marcos. Ele nasceu e cresceu numa pequena cidade do interior da Austrália, e apesar de ser uma cidade pequena, por volta de 90 mil habitantes, a família de Marcos parece que era bem conhecida e respeitada entre a população local. Seu pai era dono de um dojo de karatê, famosinho ali na região, e o próprio Marcos tinha faixa preta, já que ele foi ensinado pelo próprio pai desde pequeno. As pessoas que conheciam Marcos falavam que ele era uma pessoa muito legal, inteligente e tranquilo. Ele parecia ter grande paixão por os animais, chegando até que meio que ser um ativista das causas animais nas redes sociais. Ele também era um grande fã de culinária, especialmente de caldos e sopas, e já chegou até falar para o seu pai que o seu sonho era viajar o mundo e cozinhar para pessoas, ser um chefe renomado. E aí, um belo dia, ele chegou para a família dele e falou que ele conseguiu um emprego em um navio, que seria num cruzeiro, como chefe de cozinha. Que lá ele iria viajar pelo mundo, servindo pessoas, como era o seu grande sonho. E assim sua família ficou muito feliz por ele, tá realizando seus sonhos. Mas Marcos estava mentindo. A verdade é que o Marcos tinha contraído mais de $9 mil em dívidas nos seus cartões de crédito. Pois Marcos trabalhava como chefe por meio período em um restaurante, só que ele acabou tendo que sair do trabalho por causa de alguns problemas com a saúde mental. Ele teve vários episódios depressivos e ansiedade. E foi nesse momento que ele estava desempregado e sem nenhuma perspectiva de quitar as suas dívidas que ele tomou essa decisão. Ele decidiu que se mudaria para Melbourne e começaria a trabalhar como acompanhante de luxo para quitar suas dívidas. E assim, tanto a Mayang quanto o Marcos tinham um objetivo semelhante: trabalhar como acompanhantes para juntar dinheiro. Os jornais deixaram meio que a entender que esse relacionamento dos dois era mais de favores do que de amor de verdade. Eu vou explicar para vocês. Os dois precisavam de dinheiro, né? A Mayang precisava ficar mandando dinheiro para sua família e ela também queria conseguir um visto permanente para que ela pudesse morar na Austrália de forma legal e definitiva. Como o Marcos era um australiano, se os dois se casassem, talvez ela conseguiria o visto. E ele precisava de dinheiro. Então a ideia era que talvez o Marcos tinha feito que os dois saíssem no bordel e trabalhassem de forma autônoma, e assim ele também ganharia em cima dos trabalhos de Mayang, como se fosse meio uma cafetinagem da própria esposa. Mas voltando diretamente ao caso, em 2012 os dois viajaram até a Dinamarca. Ficaram aproximadamente um ano por lá, e lá eles se casaram. O Marcos falou para a família dele que tinha conhecido uma outra chefe de cozinha no cruzeiro, que era a Mayang, e que os dois se casaram. Mas na verdade a família dele nunca chegou nem a conhecê-la. Já a família de Mayang, por outro lado, conseguiu conhecer o Marcos, porque depois desse período deles na Dinamarca, eles foram para a Indonésia.
para que ele pudesse conhecer a mãe da esposa. E a mãe dela gostou muito dele. Diz que ele era muito gentil, amoroso, tímido e até um pouco reservado. Diz que ele chegou a cozinhar algumas comidas típicas australianas para a família e que também aprendeu a cozinhar comida da Indonésia, com vegetais locais, e que ela achou ele muito legal. Pouco tempo depois, os dois resolveram voltar para a Austrália e se estabelecer por lá. Eles tinham alugado um apartamento, falando para a corretora que o Marcos era um chefe de cozinha renomado e que a Mayang era dona de casa. Logo que mudaram, eles começaram a anunciar seus serviços na internet. Nessa mesma época, eles adotaram 2 cachorrinhos, um casal de pugs, e muitos vizinhos sempre viam a Mayang passeando com os pugs. Só que infelizmente as coisas não iam bem entre o casal. Afinal de contas, as pessoas acreditam que eles estavam juntos só por conveniência mesmo. E eles continuaram tendo muitas brigas. Os vizinhos às vezes escutavam eles tendo brigas e tudo indicava que os dois estavam muito cansados um do outro. E o Marcos voltou até a ter alguns episódios de depressão. O casal não ia bem, tanto que um pouco antes do crime, a Mayang ligou para uma amiga dela em setembro de 2014. E ela falou para a amiga que ela estava cansada, estava com saudade dos amigos e da família, que lá ela não tinha ninguém e que estava com saudade de casa. E deu vários indícios de que ela estava planejando se mudar para voltar para a Indonésia. Mas por fim chegamos ao dia 2 de outubro de 2014. Naquele final de tarde, tanto a Mayang quanto o Marcos tinham clientes marcados. Mais cedo foi o cliente do Marcos no apartamento e a Mayang ligou para indicar que ela estava levando um outro cliente para o apartamento e que assim o Marcos e esse cliente teriam que sair. Os dois saíram e foram andar numa praça próximo do apartamento. Esse cliente, em seu depoimento, disse que ouviu mais ou menos a ligação entre a Mayang e o Marcos e que a Mayang parecia furiosa e estava gritando ao telefone. Após os dois atenderem seus clientes, se encontraram no apartamento por volta de 11h30. Vários vizinhos do apartamento ouviram os dois discutindo. Era uma gritaria generalizada e com muitos xingamentos. Isso durou por volta de meia hora a 40 minutos e pararam. Depois de um tempo, um vizinho então acordou 1h30 da madrugada porque a discussão tinha recomeçado. Os dois continuaram gritando de madrugada e essa discussão parece que durou por volta de 1 hora até que tudo ficou um completo silêncio no apartamento. O vizinho falou que não ouviu mais vozes nas próximas horas. Na verdade, tudo ficou em silêncio nos próximos dias. Na manhã do dia seguinte, que foi o dia 3, a administradora do prédio disse que passou na frente do apartamento do casal e sentiu um cheiro muito estranho. Ela falou que era um cheiro forte, o suficiente para ela ter que jogar spray aromatizador no corredor, porque estava muito forte. Mas ela não falou nada na hora. Aí por volta das 6 horas da tarde, o Marcos saiu de casa para fazer alguns tipos de compras bem estranhas no supermercado. Ele passou no supermercado mais próximo, comprou luvas, alvejante, escova, sacos de lixo e lenços umedecidos. E logo depois ele pegou um táxi para levar até o hospital mais próximo ali da cidade. Durante essa viagem dentro do táxi, ele contou para o taxista que ele tinha se cortado. Ele falou que estava cortando cebolas e que naquele momento a faca escorregou e acabou cortando a mão. Pelo que o taxista viu, era um corte extremamente profundo. Ao chegar no hospital, os médicos falaram que tiveram que fazer uma cirurgia para reconstruir os tendões. E lá o Marcos contou outra história. Ele falou que ele teve uma discussão feia com a sua namorada e que ela era doida e que foi ela que havia o machucado daquela maneira. Já em casa, dias depois, ele precisou chamar um eletricista de emergência, pois ele estava cozinhando alguma coisa que exigiu muita energia e o sistema caiu. Marcos disse ao eletricista o seguinte: estava cozinhando no meu fogão, que é um fogão elétrico, e o caldo transbordou, escorreu e entrou no forno e basicamente fez uma explosão e a energia foi desligada. Foi isso que Marcos disse ao eletricista. Ao chegar no apartamento do Marcos, o eletricista viu que a mão dele estava enfaixada. E mais uma vez ele falou que foi a ex-namorada doida que tinha o cortado. Porém, ao mesmo tempo, o eletricista sentiu um cheiro horroroso que estava vindo do apartamento. O Marcos tentou disfarçar, falou que era o cheiro da comida que tinha caído, mas o ambiente todo era muito estranho. A casa estava muito bagunçada, muita sujeira e manchas que pareciam ser de sangue. Nisso, o eletricista ficou analisando esses detalhes,
Arrumou o fogão, mas ao sair, ele procurou imediatamente a administradora do prédio e disse que seria melhor chamar a polícia. E assim ela fez. Por volta das 9 horas da noite, só para checar o que estava acontecendo, os policiais bateram na porta do Marcos. Ele atendeu, conversou normalmente, parecia estar super tranquilo, super normal. E os policiais falaram que eles foram sem nenhuma expectativa de que alguma coisa estranha aconteceria. Mas quando o Marcos abriu a porta, eles sentiram aquele cheiro estranho. E eles ficaram desconfiados. E parece que a administradora do prédio também tinha contado aos policiais que a esposa do Marcos estava desaparecida fazia um tempo. E foi o que deixou os policiais mais de alerta ainda. Ao perguntarem para Marcos de Mayang, ele disse que ela teria viajado sem ele e que não voltou mais, que provavelmente ela estaria na Indonésia. Até então, os policiais estavam na porta e pediram para entrar. O Marcos, muito calmo, disse que sim, que só precisaria prender os cachorros primeiro. Os policiais aceitaram essa condição, primeiro, porque um dos policiais parece que não gostava de cachorro, e também porque o Marcos estava muito calmo, o que fez que eles acreditassem que talvez o caso não fosse tão sério, e que eles poderiam entrar sem usar força física. Os policiais, enquanto esperavam no corredor, escutaram muito barulho, mas pensaram que era o Marcos prendendo os cachorros. Mas de repente vem a administradora do prédio correndo e fala que o Marcos havia fugido pela porta de trás do prédio. Ele saiu correndo pelo bairro. E esses dois policiais acionaram mais unidades da polícia, porque com certeza ele tinha alguma coisa a esconder. Enquanto esses outros policiais iam atrás de Marcos pelas ruas do bairro, os dois que já estavam no apartamento decidem entrar. E o que eles encontraram ali foi um filme de terror. Foi tão horrível, que o que eles viram, eles acreditavam que era até uma pegadinha de Halloween. Afinal de contas, o caso aconteceu em outubro. Eu vou ler aqui o parágrafo para vocês entenderem o que eles viram. Eles falaram o seguinte: ao entrar na unidade, o policial localizou um grande saco de lixo preto dentro da máquina de lavar e uma grande panela de metal que estava localizado no chão da cozinha, contendo um líquido do qual saiu 2 dedos de pés humanos. No inquérito da polícia, um desses policiais até chegou a admitir que ele realmente achava que era uma pegadinha de Halloween, porque como estava na época e tudo mais, ele não acreditava que aquilo era real. Mas nisso, quando eles foram andando pelo apartamento, eles repararam que tinha um pouco de sangue no local e restos humanos. Concluíram que Marcos cortou uma Mayang em vários pedaços e que estava fazendo uma sopa com alguns pedaços do corpo. Enquanto os policiais viam essa cena de filme de terror no apartamento, os outros policiais estavam na busca de Marcos pelas ruas. Eles acionaram alguns cães farejadores para tentar encontrar a direção que o Marcos saiu correndo. Um desses cachorros encontrou uma pista e levou os policiais até uma garagem subterrânea. E chegando lá, ele parou bem em frente a uma grande lixeira. Quando os policiais abriram a grande lixeira, eles se depararam com Marcos todo encolhido dentro da lixeira e ele estava com grandes cortes nos pulsos e no pescoço. Constataram assim que Marcos tinha acabado de tirar sua própria vida com uma faca de cozinha. Logo depois, foi feita uma investigação policial tentando entender o que exatamente teria acontecido. Eles descobriram os passados de Mayang e de Marcos, descobriram que provavelmente os dois tinham um acordo comercial, que eles não se davam muito bem, e eles também acreditam, por relatos que eles ouviram de pessoas próximas, que Marcos poderia ter feito isso com Mayang porque ela o ameaçou, dizendo que contaria a verdadeira vida que ele levava a seus pais. Infelizmente, não dá para saber quais foram as verdadeiras circunstâncias desse caso trágico. Afinal de contas, as duas únicas pessoas que sabiam de tudo não estão mais entre nós, né? Mas e aí, pessoal, o que acharam deste caso? Vocês já tinham ouvido falar dele? Deixe nos comentários casos bizarros que gostaria de ver no canal. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.